E aí, pessoal, vamos continuar essa série aí de personagens da Bíblia. E vamos lá. Já mais uma vez, perdão pelo barulho, que minha casa ela fica bem aqui perto da avenida aqui da rua, então vai fazer muito barulho, principalmente a avenida, né? Mas beleza, vamos continuar. Vamos lá. Hoje eu vou contar a história de um jovem. Ele era muito especial porque ele era muito amado pelo pastor da igreja dele. Ele cresceu ali na igreja, claro, mas ele era muito amoroso, ele tinha o dom do amor. Ele era muito amoroso mesmo. E o pastor amava ele, o pastor gostava muito daquele jovem. Então, todo o evangelismo, tudo que o pastor fazia, aquele jovem estava junto. Tudo que o pastor desejava ali fazer ali com a igreja, aquele jovem estava junto. E o que aconteceu? O pastor falou assim: eu vou te colocar num ministério. E isso irritou os outros irmãos da igreja, os outros líderes, porque eles ficaram totalmente nervosos, totalmente enraivecidos, não sei nem se é essa palavra que fala, mas eles ficaram furiosos com isso. E alguns irmãos se reuniram e falaram assim: como pôde? A gente está com ele há tanto tempo, andando aqui, e ele coloca esse menino. E ficaram muito nervosos com colocar ele em uma função na igreja, dar um ministério para ele lá na igreja. Então ficaram muito furiosos com o pastor por causa dessa atitude e principalmente com eles ardendo de inveja. Lembrando que cada um deles tinha um ministério, alguns, claro, não tinham um ministério ali na igreja, mas alguns tinham e mesmo assim ficaram com muita raiva dele. Então, dado um culto festivo, convidaram um pregador de fora e esse pregador traz uma revelação. E traz a revelação para esse menino. Fala: Deus vai te levar você vai ser próspero. E, como de costume, aqueles irmãos ficaram furiosos e falaram: por que Deus? Por que ele? Falaram: esse pregador que veio trazer a mensagem não é pregador de Deus, não. Deus não faria isso com a gente. Eles ficaram muito furiosos e mais ainda com esse jovem. E o jovem todo inocente, ele ia até os irmãos, falava: você viu, Deus falou comigo, e emocionado e feliz ao mesmo tempo, e tentando compartilhar essa felicidade com os irmãos, só que os irmãos estavam morrendo de raiva dele. E passado mais um tempo, Deus traz outro missionário lá para aquela igreja, outro profeta que ia pregar ali, e o profeta fala as mesmas palavras, só que agora o profeta usa uma palavra que até o pastor da igreja dele ficou chateado. O profeta levanta e fala: você vai ser um dos maiores da nação, vou te colocar entre os príncipes. E começa, e ele pega e fala assim: de importância, eu vou te colocar num lugar mais alto até mesmo do que o pastor. Vou te colocar num lugar mais alto do que aqui. E nisso o pastor também não gostou. O pastor falou: poxa, como assim? O pastor também não gostou, mas nada do que fazesse com que ele sentisse inveja daquele menino, porque o pastor amava aquele menino e foi uma coisa de um momento ali. Não, como assim? Mas passou, dada essa revelação. Só que os irmãos ficaram com tanta raiva que os irmãos entre eles falaram: vamos chamar a irmã tal e falar que o irmão tá roubando da igreja, falar que o irmão ele tá fazendo coisa errada, que o irmão tá caindo aí em coisas erradas, tá? Ele é jovem, todo mundo vai acreditar na liderança se vir mais pessoas falar. Então armaram uma emboscada ali, chegaram até ele
ameaçaram, acusaram ele, fizeram ele sumir da igreja. E o pastor, quando falou por que o menino saiu, por que o menino fugiu assim, e os irmãos da igreja falaram: então, pastor, ele estava fazendo isso e tal, e aí ele resolveu fugir. Só que, para falar a verdade, eles omitiram, porque muitas das coisas que eles inventaram ali, o pastor sabia que ele não fazia, então eles meio que omitiram aquilo, falaram: ele supostamente fez aquilo, ele saiu e tal. E o pastor ficou muito triste, muito triste, muito triste. Passou algum tempo orando, jejuando, pedindo para que Deus trouxesse o menino de volta, que ele não se perdesse, não desviasse. Então o menino, ele foi até uma outra igreja, até uma outra congregação. E ali ele começou a crescer espiritualmente. Deus começou a usar ele, e ele começou a se desenvolver, tanto que o pastor daquela igreja não só promoveu ele, também colocou ele em ministério, mas também colocou ele como braço direito. E ele ficou tão usado ali por Deus, e ali diferente, ali não tinha ninguém querendo derrubar ele. Ele, pela primeira vez, ele olhou e falou assim: poxa Deus, aqui é a promessa sua, porque aqui não tem ninguém tentando me derrubar, aqui eu tô sendo usado. E ele tava tendo uma intimidade com Deus. Era um pouquinho, tá muito barulho. Tava tendo uma intimidade com Deus muito grande ali, ele tava muito feliz com aquilo. E passado um tempo, esse jovem, ele estava na igreja, estava preparando tudo para uma campanha, e ele pegou e entrou a esposa do pastor. E a esposa do pastor começou a dar em cima dele. E ele, como era um jovem muito fiel, temente a Deus, ele falou: não posso, que vou fazer isso com o meu Deus, com o pastor que me acolheu aqui e tal, e fugiu. Só que aquela mulher do pastor era mais como aquela mulher que fala na Bíblia, Jezabel, o espírito de Jezabel. Então ela simplesmente inventou boatos de que ele dava em cima das irmãs, ele deu em cima dela. Enfim, o pastor pegou e expulsou ele da igreja. E contou para todo mundo, contou para todas as igrejas da região. Então aquele menino, ele já estava mais crescido, só que ele viu todas as portas se fechar para ele. Então ele não pregava mais, ninguém mais chamava ele para pregar fora. Toda a igreja que ele ia, as pessoas já não: você não é bem-vindo aqui. Então ele ficou simplesmente preso. Então ele não ia mais na igreja, não porque ele não queria ir, mas por conta de que foi fechado as portas na cara dele, sabe? E ele tinha tudo para desviar, e ele, por um momento, ele pensou em tudo isso, só que os jejuns que ele fazia, a comunhão que ele tinha com Deus, foram mais fortes do que os pensamentos do maligno, do que toda circunstância que poderia fazer ele parar. E isso ensina a gente uma lição valiosa, né? Que a gente precisa estar revestido para os dias maus, sabe? Então ele jejuava, ele orava, ele estava revestido, e ele não caiu, ele continuou. Isso ficou um tempo, ele orando, buscando, e ele pediu para que Deus mostrasse a verdade. E demorou um pouco, mas Deus mostrou. Só que ele ainda continuou sendo usado na vizinhança, ele continua sendo usado
aos redores ali, quem ia ter com ele, quem conversava com ele. E nisso, quando tudo foi esclarecido, quando Deus mostrou a todos, a mulher ela pegou um tipo de câncer e ela contou tudo a verdade. Os irmãos da igreja falaram que a mulher, então simplesmente ele recuperou a sua dignidade em si, apesar de ter passado um tempo ali ferido. E nisso surgiu uma oportunidade gigantesca para o ministério dele. Uma igreja, a maior igreja da cidade, chamou ele para pregar. Maior igreja da cidade. E ele foi pregar lá e Deus começou a usar ele em cura, em sinais, em revelação. E foi um rebuliço que todo mundo só falava nisso. Então o pastor daquela igreja falou: você não quer vir aqui, não quer congregar com a gente e tal. E o pastor colocou ele como um dos líderes. Ele pregava direto, ele atraía multidões ali com ele por causa dos dons que Deus tinha dado para ele. E a cidade estava ficando maravilhada com aquilo. E passado um bom tempo ali, os irmãos daquela igreja lá, aquela igrejinha e tal, eles simplesmente estavam com os familiares todos doentes. E eles tentavam fazer campanha, jejum, e nada funcionava, porque Deus tinha um propósito. Então eles pegaram e falaram: poxa, a gente vai ter que ir lá pedir ajuda para aquele a qual a gente rejeitou, criou falsas calúnias, tomara que ele nos perdoe e tal. E foram. E nessa ida que eles foram até essa igreja, aquele menino mostrou que o dom que Deus deu para ele desde pequeno, ele não se perdeu. A essência do ministério dele não perdeu, que é o amor. Ele perdoou todos eles e ele orou pelos familiares que ficaram doentes, todos foram curados. E assim, ele trouxe as pessoas ali para aquela igreja, fundou várias igrejas e Deus usou muito ali. O pastor daquela igreja também veio com eles e ali voltou a ter um laço de amizade. Aquele homem foi muito próspero. Deus usou muito, o ministério dele foi uma referência mundial. Mas porque ele se rendeu a Deus, ele continuou fiel e ele soube resistir às tentações, e nessa obediência que ele teve, ele também soube estar preparado para não sucumbir às mais duras provações da vida, porque esse homem tinha tudo para desviar, para parar, para não acreditar mais em Deus, para falar: Deus, porque o Senhor fez isso? Porque ele foi perseguido por causa de dons que Deus deu para ele. Só que o mesmo Deus que deu os dons, o mesmo Deus também o exaltou, porque ele se humilhou e ele estava preparado. Ele foi obediente até a morte, até o fim. E esse homem se chama José. É isso aí, pessoal. Tem algumas pessoas que estão pediram já Davi, tem Moisés também que eu vou fazer. Se você também quer pedir algum personagem da Bíblia aí, então já peça aí. E que Deus te abençoe. E é isso.